Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje a gente vai falar sobre fascismo e sobre uma característica do governo Bolsonaro para compreender se se enquadra numa definição de fascismo, tudo bem? Eu gostaria de começar esse vídeo citando justamente o trabalho de João Bernardo Maia Viegas Soares, o livro Labirintos do Fascismo na Encruzilhada da Ordem da Revolta. Esse livro vai servir como mote inicial para eu falar sobre a primeira ação comum fascista contra grupos de trabalhadores, que é furar greve e fazer espionagem do movimento trabalhista dentro das empresas, dentro dos sindicatos. Esse tipo de trabalho, o João Bernardo vai dizer que acontecia principalmente a partir das empresas de Alan Pinkerton, empresas de espionagem nos Estados Unidos. Um tipo de prática que mais tarde foi incorporada com sua tecnologia e sua técnica pelos governos fascistas, pelos agentes do fascismo, justamente para conseguir minar os movimentos operários. Esse primeiro ponto, será que isso é aplicado hoje no Brasil? Eu não sei, o que eu posso dizer é que o desengajamento sindical é uma das maneiras de furar greves, é uma das maneiras de justamente afastar o operário daquilo que o ligaria com uma situação coletiva, com o fato de estar numa classe. Talvez não seja necessário hoje utilizar de fato um espião, mas talvez espalhar informações para descrédito dos sindicatos, construir uma ideologia em que o sindicato é somente um órgão de sanguessugas, talvez isso faça parte de um certo desagregamento da classe operária. No entanto, na janta filosófica da última semana, junto com o Lucas Silva, eu comentei a respeito de uma coisa interessante, que são as instituições paralelas. As instituições paralelas acontecem como uma forma dos governos fascistas, dos movimentos fascistas, antes de se tornarem governos, conseguir operar e administrar certas regiões. Isso significa que, por mais que haja municípios com secretarias de trabalho, de emprego, vai ter, por sua vez, instalado no local, por esquadras fascistas, pequenas instituições paralelas também de distribuição de emprego, de distribuição de comida, e que vai conseguir aos poucos tomar conta administrativamente do local específico, dos municípios, foi como aconteceu primeiramente na Itália, e aos poucos pode crescer. Um exemplo do Brasil que talvez seja até mais direto e mais consoante, né, com essa prática é a formação do Gabinete das Sombras. O Gabinete das Sombras, que seria um gabinete paralelo justamente para tomar conta do Ministério da Saúde. E você teria o Ministério da Saúde, que seria próprio do governo, o Ministério da Saúde, que seria exposto ao público, com o seu pessoal exposto ao público, e ao mesmo tempo um Gabinete das Sombras, onde de fato as decisões estariam sendo tomadas. Agora eu vou colocar um pedaço da janta filosófica onde eu e Lucas comentamos sobre isso, tudo bem? Mas que é presente e que eu achei muito interessante quando veio à tona, que é a presença de um Gabinete das Sombras, de um gabinete paralelo. Na Itália fascista, foi muito comum nas disputas regionais, principalmente no norte da Itália, a construção de instituições paralelas que tinham como função dar conta daquilo que as instituições oficiais não conseguiam dar conta. Por exemplo, gerar emprego. Os fascistas no norte da Itália conseguiram se organizar de tal maneira a construir meio que secretariados para poder oferecer emprego, distribuir empregos para os camponeses. Foi uma instituição paralela, criada paralelamente ao Estado estabelecido ali na Itália naquele momento. O Gabinete das Sombras, da maneira como foi percebido, não só na CPI, nos comentários a respeito, na CPI, mas também nas notícias desses últimos dias, o Gabinete das Sombras ele se forma enquanto gabinete que toma decisão e que não é exposto ao público. Ao mesmo tempo, a presença de um gabinete regular ela está ali, ela é exposta ao público, os representantes desse gabinete são expostos ao público e funcionam meio que como boi de piranha. Eles estão lá para receber a crítica.
Eles estão lá para serem os alvos da crítica. No entanto, a tomada de decisão prática é feita de maneira paralela, com um corpo de integrantes que não necessariamente faz parte do corpo de integrantes oficiais do Estado, que, portanto, são empregados, ou que sejam empregados diretos, chamados, enfim, pelo governo federal. É um grupo que não necessariamente tem uma ligação formal com o governo federal, mas que, no entanto, consegue tomar decisões e planejar ações na área da saúde, para lidar com a pandemia, evidentemente. O Gabinete das Sombras, pensando no Ministério da Saúde, ele vai ter esse trabalho específico, que é o trabalho de conseguir elaborar práticas políticas, ações políticas, ou políticas públicas, ou regulamentações que possam colocar para jogo um objetivo específico, que é um objetivo de não fazer o lockdown, mas, acima de tudo, o objetivo que vai carregar como consequência não fazer o lockdown. Que, no fundo, o Gabinete das Sombras toma as decisões que o conservadorismo brasileiro, ligado, evidentemente, ligações pelas entranhas com o capitalismo do restante do mundo, de tal maneira que essas ações regulatórias possam levar, por exemplo, a pessoas indo para a rua como se nada tivesse acontecendo. É interessante aqui, talvez eu tenha ficado um pouco confuso nesses últimos 10 segundos, mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: a ação política proposta pelo gabinete é aquela que culmina não numa lei, não numa regra imposta, mas é aquela que culmina numa produção de subjetividade que vai para a rua sem a máscara, que vai para a rua como se nada tivesse acontecendo, que acha que lockdown é algo elitista, que acha que lockdown é uma parada que não funciona. É um jeito de se trabalhar mais por regulações do que pela disciplina ou pelo aparelho jurídico. Mais com regulações do que com leis. Mais com circulação, ou seja, mais com aquilo que parece ser a liberdade, do que com aquilo que parece ser a repressão, que seria a forma jurídica aplicada pura e simplesmente. Esse Gabinete das Sombras tem seus objetivos específicos, óbvio, como eu comentei agora, rapidamente. Mas o ponto é um gabinete paralelo. A gente tem uma característica que pode muito bem aproximar esse gabinete paralelo com uma prática fascista. Eu não cometeria o erro de dar o salto e dizer, na medida em que há uma instituição paralela, se tem, portanto, um governo fascista. Se tem, portanto, uma definição fascista de governo. É óbvio que o fascismo é um fenômeno histórico, né? E se a gente está tentando falar sobre o bolsonarismo como um fascismo, é evidente que a nossa visão ela precisa carregar também mudanças históricas e a necessidade de readequar um fascismo ao nosso momento histórico. Talvez um fascismo possível hoje não seja o mesmo fascismo que foi possível na década de 30. E isso nos dá, ao mesmo tempo, a chance de poder dizer, sim, se trata de um fascismo, mas de um fascismo diferente, e redefini-lo. Ou de dizer, não se trata de um fascismo, não tem nada a ver. Fascismo é um fenômeno histórico, muito bem delimitado, e o que resta dele são influências e instrumentos. Um dos instrumentos, a emergência de instituições paralelas para controle nas sombras, para controle que acontece, controle social que acontece nas sombras, acontece para além do poder de Estado. Pelo contrário, mina o poder de Estado de tal maneira que o poder paralelo, em um dado momento, pode ser até mesmo maior que o poder de Estado. A partir disso, Lucas, eu pergunto a você, você acha que existe uma chance da gente classificar, talvez, o bolsonarismo, ou seja, as práticas que acontecem, não só pelo governo Bolsonaro, mas pelo grupo, pelos apoiadores, por esse modo de pensar, de agir, que se chama bolsonarismo, que dão o nome de bolsonarismo? É possível fazer uma associação assim, Lucas? Ótima noite novamente para você. Pode ficar à vontade.
Novamente, obrigado. Boa noite para você, para quem está vendo a gente. Bom, eu acho que essa questão, do ponto de vista intelectual, acadêmico, ela pode gerar, sim, alguns, não equívocos, mas algumas dificuldades, porque não é de hoje, né? Já é um debate nas ciências sociais, talvez desde a década de 60, 70, de tentar fazer uma tipologia de, vamos dizer, de o que seria, qual seria a diferença entre um regime autoritário e um regime fascista. Claro que, como você falou, o fascismo ele está bem localizado num período ali, que é o pós-guerra, pós-Primeira Guerra, e principalmente por um descrédito de alguns setores da sociedade em relação ao liberalismo como forma política, né? Então, se a gente for pensar, nesse momento, alguns pontos da intelectualidade conservadora da Europa, eles vão enxergar que após a Primeira Guerra teve uma quebra numa noção de progresso e desenvolvimento que era o alicerce dessa democracia liberal, né? Não só o liberalismo, mas aí algumas visões científicas, como o próprio positivismo, né? Que tinha aquela ideia de que a sociedade sempre estava, com os avanços tecnológicos, ela sempre estava indo para um bem comum lá na frente, né? E a Primeira Guerra quebrou isso. E, claro, que com as situações econômicas, né, dos países do pós-Primeira Guerra, principalmente a Alemanha e a Itália, você vai ter esse descrédito nesse modelo liberal. E, principalmente, não que esses regimes, né, os regimes fascistas, eles não vão ter liberalismo, né? Eles vão dizer, um liberalismo conservador, que ele troca a lógica do liberalismo clássico, que seria o liberalismo clássico seria o mercado ditando os fazeres para o Estado, né? O laissez-faire, né? Mas nessas ideias, no fascismo se inverte isso. Na verdade, é o Estado que vai ditar os alicerces para o capital, né? Para o mercado. Bom, e aí, né, com essa localização e essa, né, que é muito difícil você fazer essa divisão, né, igual, voltando um pouco, de qual que é a diferença do autoritarismo para um regime totalitário ou fascista. Né? Se a gente pegar lá no Juan Ruiz, ou até no Alfred Stefan, eles tentam delimitar, né? E muitas vezes o autoritarismo ele vai ser posto mais como uma prática, um modelo de governo que ele não é, ele é mais transitório, assim. Independe do tipo de Estado, tipo isso. É porque, assim, uma característica do fascismo, e aí a gente pode puxar para a pergunta que você me fez, é que o fascismo, principalmente o modelo italiano e o alemão, eles vão se basear muito vai ter a mobilização das massas, né? As massas, elas vão se mover. E se a gente pega alguns regimes considerados autoritários, ou com um sistema político de viés autoritário, por exemplo, a Primeira República Brasileira, vai se ter a sociedade civil, ela não vai ter essa pretensão numa mobilidade dela. Só as elites que vão se formar, elas que vão se direcionar para uma lógica de Estado e aí elas vão passar isso para as outras classes, né? Abaixo da hierarquia dessas sociedades, né? Mas, se a gente for pegar alguns exemplos do fascismo, e até a gente pegar o fascismo, o integralismo aqui, né, que foi o movimento fascista brasileiro, vai se ter uma ideia de mobilização das massas. Vai se preocupar em formar as massas ideologicamente, não só formar as massas para elas terem uso numa sociedade mais do autoritarismo. Seria um pouco isso, né? Se forma as massas para o interesse das elites, né?
E já no fascismo, não. Se formam as massas para elas se encaixarem nessa ideologia. E se a gente pegar o bolsonarismo, eu acho que uma coisa, e aí um ponto de convergência, seria essa ideia de uma mobilização da sociedade civil, né? Tem um empenho de que, e aí a gente vê, né, principalmente com WhatsApp, com redes sociais, tem um empenho que as bases de apoio elas estejam ativas, né? Elas não sejam passivas, elas não só recebam, vamos dizer, ordem só de cima de baixo, mas que elas ajam também com uma ideologia. Claro que o bolsonarismo por si só, ele não é só uma ideologia, ele pode ser, se a gente analisar, só um reflexo de um pensamento autoritário, principalmente do cunho militar brasileiro, que é essa crença, vamos dizer assim, né, uma ideologia de Estado, né, uma crença numa regeneração moral, regeneração social, usando as Forças Armadas, principalmente o Exército, como modelo, né? Mas, se a gente for levar em conta, o bolsonarismo ele dialoga muito com o neoliberalismo, e aí, na minha visão, ele não dialoga por interesses do próprio Bolsonaro. Eu acho que isso foi uma maneira do Bolsonaro se atualizar para um apoio político que ele não tinha. Então, se a gente for pegar, né, que até virou até chavão, né, se a gente voltar para as entrevistas dele nos anos 90, ele falando que o Fernando Henrique tinha que ser fuzilado por ele ter privatizado a Vale, etc. Só que ele, né, com certeza ali por via dos filhos, não só pelos filhos, mas o próprio Olavo de Carvalho também, né, que é meio que o guru, dizem, né, que eu acho que era um pouco mais, né, era o guru ideológico do governo. Ele se reinventou nessa questão, mas, e aí até o próprio, se a gente voltar até para o próprio Foucault, quando ele analisa o neoliberalismo ali, e partindo dele, mas vendo alguns autores neoliberais, o Hayek principalmente, a ideia de um mercado sem interferência, que ele funcione automaticamente, vamos dizer, né? Que ele se autocorrija, ele sempre está ali, né, se modelando aquela visão utópica do mercado, ela é independente de um sistema político, né? Claro que, e aí é a briga desses autores contra a social-democracia, principalmente, e depois o comunismo, né? Que é contra o estado de bem-estar social ou de um estado que interfira em algumas ações de mercado, né? O neoliberalismo, e aí voltando para a análise do Foucault, não é que o estado diminua, o estado ele cresce o alcance dele em outras partes. Tudo que envolve a economia de mercado, ela continua funcionando, mas o estado tem que funcionar para auxiliar isso, né? Então, independente do regime, se o regime fazer esse auxílio, ele vai contribuir com isso, né? E aí eu acho que e é uma coisa que você falou, não pode não ser o mesmo tipo de fascismo, mas é um fascismo reinventado. E eu acho que ele dialoga muito com uma tradição militar brasileira apesar dessa noção de Estado forte, mas um diálogo com setores da sociedade civil de cunho liberal. Isso aconteceu no pré-ditadura militar, né, principalmente ali com a Escola Superior de Guerra, que não formava só militares, ela formava civis também. E você tinha uma relação muito, vamos dizer, saudável entre setores mais liberais da sociedade e os militares, principalmente até o governo do Castelo Branco. Depois do governo do Castelo Branco, vai ter um rompimento, porque alguns setores civis vão ver que aquele projeto liberalizante da sociedade ele não vai ser aplicado, né? Vão dar mais preferência pelo modelo burocrático estatal. Mas o diálogo sempre ocorre, né? E é claro que, apesar das Forças Armadas, no pós-ditadura principalmente, carecer um pouco de uma análise, né, geral, você vê ali que uma ideia mais liberalizante, ela vai entrar ali também, né? É o clássico liberal na economia, né, conservador nos costumes, né? E eu acho
que é uma roupagem, né? O fascismo, eu acho que a gente pode considerar, né, como, entre aspas, um fascismo 2.0, né? Perfeito. Bolsonarismo, principalmente porque ele não vem só de cima e joga para baixo como um autoritarismo clássico. Aí ele também tenta mobilizar as massas, né? E aí, você gostou? Concorda com a nossa análise? A gente pode falar de um certo fascismo, mas não de um fascismo histórico, não do fascismo como era. O bolsonarismo, talvez como algo que tenha influências do fascismo, talvez como algo que tenha uma certa aspiração fascista, mas não como fascismo histórico, evidentemente. Mas isso já é dado, isso se sabe de antemão. Mas talvez um novo tipo de fascismo... Veja o restante da nossa janta filosófica. Lá a gente fala, inclusive, sobre outros pontos do bolsonarismo que podem se relacionar ou não com o fascismo. Deixa seu like aqui no vídeo se você gostou, se inscreva no canal, considere se tornar membro, você vai ter acesso a séries de vídeos exclusivas, séries sobre Michel Foucault, sobre Georges Canguilhem, a noção de normal e patológico, a microfísica do poder. Muito obrigado e até a próxima!